Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 17 e o versículo de número 32. Assim está escrito: lembrai-vos da mulher de Ló. Esta foi uma advertência do Senhor Jesus falando para os seus discípulos e aqueles que estavam ao alcance da sua voz quando por aqui ele passou. Jesus estava trazendo a lembrança daquele povo o que aconteceu na época de Ló, Abraão, Ló, Sodoma, Gomorra, e o que aconteceu com a mulher de Ló. E trouxe a lembrança para que eles tivessem bem vivo o que lá aconteceu, para que aqui não acontecesse da mesma maneira. Então, o que se refere isto? Lembrai-vos da mulher de Ló. A palavra de Deus, ela nos mostra que nós somos responsáveis, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Nós somos livres para escolher e responsável para arcar com as consequências das nossas escolhas que fizermos. E muitas das vezes, sem o perceber, nós decidimos por alguma coisa que depois a consequência não vai ser aquela que talvez nós esperássemos que fosse. Mas as consequências, elas não serão diferentes das escolhas que fizemos. Elas sempre são de acordo com as escolhas. O que aconteceu? Abraão, quando foi chamado por Deus para deixar o seu povo, a sua parentela, a sua terra, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, Abraão levou consigo a Ló, o seu sobrinho, e começaram a viver e a desfrutar da bênção de Deus. A bênção de Deus vinha sobre Abraão inicialmente, depois Abraão, e certamente esta bênção também respingava em Ló. E eles viviam abençoados até o momento em que houve uma dificuldade entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque o gado deles tinha se multiplicado e o lugar, o pasto onde eles apacentavam, já estava estreito para que os dois habitassem juntos. E começou a haver um desencontro, conflito entre os pastores. Abraão, muito sábio e prudente, chamou o seu sobrinho Ló e disse: olha, não haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos. Abraão não alimentou a contenda, não foi para a guerra, para o conflito, para a peleja. Não. Abraão, ele chamou o seu sobrinho e disse que, por serem irmãos, não havia necessidade de, entre eles, alimentar a contenda. E Abraão disse para que Ló escolhesse um lugar para onde ele ir. Olha, para onde você escolher, o lugar que você for, eu vou para a direção oposta que você for, para que cada um continue vivendo a sua vida, desfrutando da bênção de Deus e mantendo a harmonia, a comunhão entre o tio e o sobrinho. Bem, Ló viu as campinas de Gomorra, que eram verdejantes, de Sodoma, que eram verdejantes, a vista muito bonita, escolheu ir para lá. E foi para aquele lugar. E Abraão esperou em Deus e confiou na promessa de Deus, que reafirmou para ele que a terra que ele conseguisse ver com os seus olhos, norte, sul, leste e oeste, o Senhor Deus tinha dado a ele. Mas Ló escolheu aquela campina. Ele foi para lá. Não sabemos por quanto tempo ele ficou lá. Mas lá ele conseguiu a amizade do povo daquela cidade. Olha que Sodoma e Gomorra era uma cidade complicada, sensual, perigosa, maligna. E foi ali que Ló atravessou os seus dias, até que chegou o momento que Deus decidiu, por conta da iniquidade que cheirava mal às narinas de Deus,
Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. E chegou o tempo de Ló, que Ló precisava sair, porque quando Deus foi decidir pela destruição da cidade, ele foi falar com Abraão, seu amigo. Ele foi relatar a Abraão o que estava para acontecer. E Abraão intercedeu, sabendo que lá estava o seu sobrinho Ló. E Deus disse que se tivesse um justo lá, ele pouparia a cidade por conta daquele justo. E havia lá o justo Ló, que diz a Bíblia, todos os dias afligia a sua alma. Ocorre que os anjos foram lá e falaram com Ló para sair do lugar, para ir para um lugar que Deus tinha providenciado, como lugar do livramento. Ele se demorou a ir, os anjos o pegaram ao braço, a ele, a sua esposa, as suas filhas, e tiraram de Sodoma e Gomorra. E disse, escapa-te por tua vida, foge lá para o monte para que não pereças, e disse, e não olhes para trás. A ordem era esta, não olhes para trás. E eles foram levados para o livramento, para que depois, então, Deus executasse juízo em Sodoma e Gomorra. Acontece que, ao caminharem pelo meio do caminho, a mulher de Ló, que a Bíblia não diz o nome, mas diz que a mulher de Ló olhou para trás. Ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não estava saindo do coração dela. Então este foi o apego que tinha na vida da mulher de Ló, que ao sair da cidade, ela não se conteve de obedecer a ordem de Deus através do anjo. Deus abençoe Helenice. Não teve a firmeza de obedecer a ordem de Deus através do anjo. Diz, não olhes para trás para que não pereça. As coisas de Deus são bem claras. Deus, se olhar para trás, vai perecer. Não tem outra saída. E exatamente foi isso que Deus disse. Quando ela sai, certamente bate no coração o anseio, o desejo, o amor pela cidade que ela vivia. E o que faz a mulher de Ló? Ela olha para trás, para ver, quem sabe vou ver a cidade ainda pela última vez. Vou ver Sodoma, vou ver Gomorra, porque para lá não vamos voltar mais, porque Deus vai destruir a cidade. Deus abençoe Sidney. Deus vai destruir a cidade. Mas o que acontece? No instante em que ela olha para trás, ela se converte numa estátua de sal e perece. E Ló e suas filhas são levadas pelos anjos para o lugar de livramento e depois o Senhor então leva para outra localidade. Mas que lição ficou da mulher de Ló? Que quando houver uma orientação de Deus, uma ordem de Deus, uma provisão de Deus para livramento, nós temos que obedecer à risca o que Deus determina. Então diz que não era para olhar para trás. Por que a mulher de Ló foi olhar para trás? E se perdeu. Mesmo assim, são aqueles que, perdidos e contaminados numa vida de trevas e de pecados, ouvem a palavra do Evangelho, são atraídos para Jesus, perdoados, libertos, transformados, revestidos do Espírito de Deus, com uma vida pela frente de promessa, de bênçãos, de proteção, de vitória. Mas em dado momento eles param na caminhada para olharem para trás, o lugar de onde saíram. E quem sabe no coração ainda há um desejo, um acalento, uma esperança com relação ao lugar de onde saíram. Foi assim que aconteceu com a mulher de Ló. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. Já tinha impregnado o coração da mulher de Ló. E o coração é assim. Para onde ele pender, o corpo vai.
estava no coração dela. E o que aconteceu com ela? Ficou lá numa estátua de sal. O próprio evangelista Lucas, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 9, versículo 62, ele diz assim, ó. E disse Jesus, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, uma vez que a pessoa veio a Cristo, recebeu dele o perdão, a libertação, a salvação, está desfrutando a comunhão com Deus, não tem como voltar atrás, não tem como olhar atrás, não tem como desejar a vida anterior a Cristo. Porque é uma vida de trevas, de pecado, de contaminação, de maldade, de iniquidade, de prazeres desagradáveis diante de Deus. E há muitas pessoas que não se atentam para esta advertência que Jesus deixou aqui registrado. Eles estão servindo a Jesus, mas estão com os olhos e o coração voltados para a vida anterior. E muitas das vezes dão aquelas escapadelas para a prática de uma coisa que outrora era o prazer da vida. Mas agora eles estão servindo a Jesus. Não há mais esta oportunidade de voltar atrás. Mas voltam. E acontece o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela ficou convertida em uma estátua de sal. Estas pessoas que vêm a Cristo e não perseveram, e não permanecem, e retornam e voltam para trás, o Senhor diz que a alma dele não tem prazer na vida daqueles que recuam. Aqueles que vêm, provam da vida com Deus e depois voltam atrás a uma vida de pecado. Mas o Senhor tem prazer na vida daqueles que permanecem, que perseveram, conforme nós encontramos na Epístola aos Hebreus, aqui no capítulo 10, diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Conservação da alma. Então diz aqui, não necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O justo viverá da fé, e se ele recuar, se ele voltar atrás, se ele desistir, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. Então, uma vez que veio a Cristo, experimentou o perdão, a libertação, desfruta de salvação, por que voltar a uma vida de pecado? Por que olhar para o mundo e desejar as coisas, os prazeres que o mundo oferece, sendo que eles não nos levarão para mais perto de Deus? Pelo contrário, nos afastarão da comunhão com o Senhor. Então nós precisamos sempre ter diante de nós esta advertência do Senhor Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. A ordem foi, não olhe para trás. Não pare na caminhada. Não crie atalho. Não desista. Não desanime. Não mude de rota. Siga adiante. Siga firme, olhando para Jesus, servindo com a totalidade da vida, com a alma e o espírito integrados para servir a Deus. E só nesta condição é que será levado por Deus a desfrutar de triunfo, de livramento, de direção e a proteção de Deus para a vida. Porque quem está servindo a Jesus e ao mesmo tempo olhando para o mundo e desejando as bolotas que o mundo oferece, está com a alma dividida e está colocando a perder a sua alma por conta de não atentar para a advertência que a palavra de Deus traz. Portanto, se algum está ainda um pé na igreja, outro pé no mundo, de um momento está na igreja, outro momento está fazendo os prazeres que o mundo oferece. Cuidado, muito cuidado.
A advertência é para livrar a tua alma do fogo do inferno. Porque se você continuar cocheando entre dois pensamentos, uma hora serve a Deus, outra hora serve ao mundo, você não está servindo nem a um e nem a outro. Então é preciso que tome juízo e consciência e lembre-se o que aconteceu com a mulher de Ló e aprimore o teu caminho, os teus passos no caminho de Deus, para servir unicamente a Ele e romper com o mundo, porque quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não é possível que a pessoa participe da mesa da comunhão e da mesa dos demônios. Tem que haver uma decisão firme, um comprometimento, uma convicção de a quem está servindo, porque ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e ao mundo. Ou serve a Deus, ou serve ao mundo. Aos dois ao mesmo tempo, não é possível que isto aconteça. Mas na cabeça de muitas pessoas parece que há essa oportunidade, um tempo para Deus, um tempo para o mundo, um tempo para Deus, um tempo para o pecado. E não é assim que a Escritura orienta. A Escritura diz que quem pôs a mão no arado, quem se decidiu a servir a Jesus, deve servi-lo com temor, fidelidade, transparência, obediência e santificação até o fim, para que desfrute das bênçãos condicionadas à salvação para uma vida eterna com Deus. Desvia o teu olhar, o teu coração do mundo de trevas e de pecado. Firma-te em Deus, serve a Jesus, busque-o a todo instante da sua vida. Coloca a vida de acordo com o propósito de Deus para o teu viver. E sempre, sempre, lembrai-vos da mulher de Ló. Olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal, perdeu a oportunidade, perdeu as promessas que tinham de Deus, as bênçãos futuras que tinham lhe sido reservadas, por uma atitude em contrário à vontade de Deus, tudo isso se perdeu. Quem sabe quantas promessas de Deus você já perdeu por estar neste impasse, querendo Deus e o mundo ao mesmo tempo. Não tem como harmonizar estas coisas, elas são opostas entre si. E o conselho que posso te dar é: firma-te em Deus, busque-o, sirva-o com alegria, com gratidão, com fé, com amor, com esperança, e certamente o Senhor Deus te fortalecerá para que você persevere firme e fiel até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É a promessa da palavra de Deus. Agora não pode ficar servindo a Jesus, olhando o mundo, desejando as coisas do mundo, os prazeres do pecado, as ofertas do mundo. Não. Isso não condiz com quem fez profissão de fé, de servir a Deus e prometeu fidelidade a Ele. Você precisa ser fiel a Jesus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É a promessa. Deus abençoe, Misael Brandão. Então, é importante observar esta advertência que Jesus deixou registrado na Escritura. Aqui ele está falando sobre a sua volta. Quando Jesus vier, ele quer encontrar as pessoas na expectativa, com a esperança, com o coração voltado para a vinda do Senhor, a esperança do encontro com Ele. Porque se as pessoas se descuidarem disso e começarem a olhar para trás e acharem que as promessas de Deus, elas não vão se cumprir, eles vão se perder pelo meio do caminho. E não é o prazer de Deus que alguém se perca. Como a pessoa, uma vez iluminados pela fé, através do Evangelho, volta novamente à prática antiga numa vida de pecado, de desagrado à vontade de Deus.
Então hoje esta advertência, ela serve para mim, ela serve para você, ela serve para qualquer um de nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não vacile, não brinque, não negocie com as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Fica na direção de Deus. Siga por este caminho, com vigilância, com prudência, com cuidado, com temor, com fé e na dependência de Deus. E você vai experimentar vitória diante do Senhor. A tua vitória vai chegar no momento certo. Então, lembrai-vos da mulher de Ló. Os dias estão passando. Nós estamos findando a nossa vida aqui na terra. Não sabemos quantos dias a mais teremos pela frente. Mas é preciso encarar esses dias com seriedade, com temor, com verdade, com pureza. Estamos servindo a Deus, estamos aguardando para encontrar com Ele. Portanto, lembrai-vos da mulher de Ló. Cuidado, cuidado, cuidado. Não olhes para trás. De lá Jesus já te tirou, já te purificou, já te lavou, transformou a sua vida. E por que você quer voltar atrás? Por que você se acha desanimado e começa a encontrar motivos que vão te fazer voltar atrás? Por que você não busca motivos para adorar a Deus e aproximar mais dele e ser mais fiel, mais temente, mais cuidadoso com a salvação da sua alma? Deus abençoe, pastor Edinaldo Alves. Então, o que Jesus disse está aqui. Nós precisamos entrar por este padrão. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nunca se esqueça disto. Ela olhou para trás. Foram coisas de segundo, mas foi o suficiente para ela perder a vida e as promessas e o livramento de Deus. As coisas para acontecer não são de muito tempo, são coisas de relances, coisas de milésimos de segundo. Quando você vê, já aconteceu. E aí, como é que fica? Ló teve que enfrentar a vida sozinho, com as filhas, e sempre lembrando que por uma desobediência, a mulher se perdeu no meio do caminho. Deus havia dito, não olhes para trás para que não pereça. Se tivesse ouvido bem o que Deus tinha falado, tinha atentado para isso. Mas as pessoas não ouvem. As pessoas, quando recebem uma advertência, eles pensam que já sabem tudo. Mas ouça palavra por palavra e considere o que Deus disse para Ló e para a mulher e para as filhas. Não olhes para trás para que não pereça. Não pare em toda esta caminhada. Foge lá para o monte. Escapa-te por tua vida. São tudo sinais que Deus deu. Mas chega o meio do caminho, o coração falou mais forte, porque quem dominava o coração era Sodoma e Gomorra, os prazeres que lá tinham, a vida boa que lá desfrutavam. Ela olhou para trás, ficou estatuada no meio do caminho. Não desejo que você fique estatuado pelo meio do caminho, pereça pelo meio do caminho, depois de ter uma caminhada na presença de Deus. Endireita-te na presença do Senhor. Fortalece-te em Deus. Ele vai te ajudar. Se alguma coisa ainda encontra lugar no seu coração, peça para Jesus te libertar e colocar ali a esperança da vida eterna, os motivos por servir a Deus. Sirva-o. Siga para a frente e para o alto, olhando unicamente para Jesus. Reflita sobre isto. E se precisar fazer uma mudança, faça imediatamente para melhor garantir a segurança da tua alma diante da presença do Senhor nosso Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.